Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus fale conosco, nos use com graça, com misericórdia. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos tem dado, obrigado por estarmos reunidos aqui, cada sala no seu lugar, os professores, alunos. Pedimos que o Senhor nos dê o cuidado necessário e que o Senhor mesmo cuide de nós em todos esses momentos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o nosso coração seja enriquecido pela Tua graça, fortalecido na Tua verdade e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da Sua igreja. É assim que nós oramos, para a glória de Cristo. Amém e amém. Benção. Você que está aí com o seu material, você pode pegar aí, né? Mandamos aí para você, mas abra sua Bíblia um pouquinho, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a importância da escola dominical e o seu nascimento. Como surgiu a escola dominical? Vocês ouvem o pastor falar o tempo todo na igreja: gente, temos que voltar à escola dominical, o povo tem que vir à escola dominical. Falamos da importância da escola bíblica dominical, falamos como é bom que os irmãos participem, mas talvez alguns irmãos possam perguntar: mas nós não temos uma escola dominical na Bíblia, por exemplo. Você não tem lá o povo de Israel se reunindo num horário de domingo, de manhã, para estudar, seja a Torá ou qualquer coisa nesse sentido. De onde nós tiramos essa ideia? Nós vamos falar um pouquinho dessa história do surgimento da escola bíblica dominical e o quanto que é importante que nós mantenhamos essa caminhada e que mantenhamos esse projeto, que é um projeto evangelístico e muito importante e muito bem adaptado aos nossos dias. Antes, porém, eu quero que leiamos o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, texto bastante conhecido, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, o texto de Oséias, ele está escrito num momento em que Deus está tratando com algumas coisas com o povo. O povo havia se distanciado de Deus, e Deus falou: olha, eu vou tratar com vocês, e vou me distanciar, no caso, uma linguagem que a gente possa entender, vou me manter distante de vocês até que vocês entendam que a conversão de vocês não é uma conversão genuína, e vocês voltem para mim e digam, versículo 1 ali do capítulo 6, vamos voltar ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele vai nos sarar, Ele fez as feridas, Ele restaurará. E aí, caminhando, até que o povo diga: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então você vai perceber que em toda a Bíblia, o conhecimento de Deus sempre foi tido como importante. Você vai perceber que logo depois, que o próprio Jesus, no Novo Testamento, saía pregando o Evangelho, ensinando todas as coisas. A palavra mostra isso muito bem clara, que Jesus pregava, ensinava, os discípulos, os apóstolos, faziam isso nos seus projetos evangelísticos. Eles iam às cidades e ensinavam. O evangelismo daquele tempo era um pouco diferente dos evangelismos que nós temos hoje. Hoje a gente gosta muito do evangelismo de impacto, talvez por conta dos momentos que vivemos, onde as pessoas vão, ouvem uma mensagem evangelística, são levados, são instados à conversão e são convidados, chamados e aceitam a Cristo Jesus, mas muitas dessas pessoas não têm um acompanhamento, um crescimento, um desenvolvimento. Você vai perceber que no surgimento da igreja, o povo de Deus, ele se reunia, os apóstolos iam até as cidades, pregavam, e não apenas pregavam, eles reuniam o povo de Deus para ensiná-los. Eles ensinavam as Escrituras. Eles iam ensinando o tempo todo. Então, é importante que nós lembremos que a conversão é o primeiro passo de uma vida de crescimento espiritual. A conversão não é o último passo. A conversão é muito importante, mas ela não é a linha de chegada de uma corrida. Ela é a linha de partida. A conversão é o tiro inicial, quando o corredor começa aquela corrida, até que ele cruze a linha. A linha é a glória eterna do Senhor, é lá que a gente vai chegar. E em todo esse processo, nós precisamos desenvolver um conhecimento da palavra. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que nós devemos desenvolver a salvação.
A ideia do apóstolo Paulo não é que a gente vai se tornando cada dia mais salvo. Quando ele fala quando ele fala em desenvolvimento da salvação, o que Paulo está querendo dizer é que agora que nós fomos salvos, agora que nós conhecemos a verdade de Cristo Jesus, nós precisamos viver de acordo com a salvação que nos atingiu. Nós precisamos colocar essas verdades de Cristo Jesus em prática na vida. Então, não há outra maneira de nós fazermos isso que não seja estudando a palavra de Deus, irmãos. Você jamais irá obedecer Deus da forma como Ele quer que você obedeça. Você jamais terá a vida pautada de acordo com a vontade de Deus, se você não conhecer o que Deus tem para você. E é por isso que nós insistimos tanto na escola bíblica dominical, que é uma das ferramentas de conhecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho de onde surgiu essa ideia, de onde veio. Como falei, já está aí no WhatsApp de vocês podem abrir e acompanhar. A escola bíblica dominical, ou melhor, a escola dominical, a princípio ela não nasceu como escola bíblica dominical. A escola dominical ela foi fundada no dia 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Na época, o local sofria com a desigualdade social e o analfabetismo da maioria da população. Também havia um problema muito sério que era existente naquela época, que era a criminalidade muito alta. Os tribunais viviam cheios, as cadeias viviam cheias e lotadas. Pode parecer que a gente está falando de ontem à tarde, né? Mas não é, são 1780 lá na Inglaterra. A Revolução Industrial achava-se em processo, eles estavam no meio da Revolução Industrial. A primeira máquina movida a vapor havia sido patenteada por James Watt fazia 11 anos. Então, o negócio estava pegando fogo ali. Apenas 11 anos tinha surgido a primeira máquina a vapor, as empresas estavam crescendo, estava acontecendo muito de desemprego também, porque muitas dessas máquinas a vapor substituíram os trabalhadores. A gente vê esse problema até hoje. Você percebe que tem muita. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol, né? O ciclo é o mesmo. Só que hoje nós substituímos a máquina a vapor, que precisa de 10 funcionários, por uma máquina digitalizada, por computador, que precisa de uma pessoa. Daqui uns dias o cara comanda de casa, já comanda de casa as máquinas, né? Esses dias eu estava vendo, eu gosto muito de assistir esses canais Discovery, essas coisas e tudo mais, e eu vi um médico fazendo uma cirurgia à distância. Só que a distância era mais de 2.000 quilômetros do paciente. Eles encostaram um robô em cima desse paciente, posicionaram, o robô foi posicionado no paciente por GPS, para ficar exato. Aí o médico assumiu do lado de lá, onde ele estava, no outro hospital, com a câmera assim na frente, a mão nas pinças, e ele só ia falando, agora põe tal pinça no robô. Eles colocavam a pinça no robô e o médico ali do outro lado do mundo, fazendo a cirurgia no robô, né? Então, a gente vai vendo que essa tecnologia ela vem fazendo isso mesmo. Então, naquele momento, o impacto foi muito grande. E essa transformação trouxe sérios problemas socioeconômicos, com implicações morais e religiosas. Alguns problemas aqui que os autores que eu pesquisei listam. Aqui, no caso, mais o reverendo Alderi, se bem que essa parte não é do reverendo Alderi. Então, havia muitos crimes. O povo começou a beber como nunca, que começou a ter mais trabalho, começou a ter mais dinheiro. Então, aqueles que já eram alcoólatras, agora eles tinham condições de usar a sua bebida de maneira mais desmedida. Os divertimentos populares eram muito grosseiros. Então, piadas, brincadeiras, não tinham limites, era um negócio bem complicado. Nós também, falando disso, dá a impressão que a gente está falando de ontem à tarde, né? Você vê, o povo, quando vai nessas passeatas, né? A gente tem umas marchas aqui no Brasil que é difícil falar, né? Como é que você fala de marcha das vadias, das mulheres indo para as ruas para exigir o direito de andarem e serem vadias? É difícil, irmãos. Eu consigo, a minha cabeça que não consegue entrar nesses negócios, sabe? E eu que eu nem sou tão velho assim, mas não dá para você entender. Que direito é esse? Os costumes lá eram assim. As pessoas estavam começando nessa vida desregrada, sem medida. Outro detalhe, não havia instrução. Isso era mais
presente lá do que no nosso tempo. Então, não havia escola como nós temos hoje. Diga-se de passagem, a escola formal como nós temos hoje, nasceu muito depois disso daqui. O sistema escolar que nós temos hoje, irmãos, ele é muito recente, ele não tem 100 anos. Que, diga-se de passagem, é uma coisa para a gente pensar. Às vezes a gente olha para a escola, é assim, pastor. Ele é muito recente, ele é muito recente. Não era assim que havia, que as pessoas estudavam, que se mobilizavam naquele tempo. Mas também não tinha instrução. As leis eram aplicadas de forma muito brutal. Então, muitas pessoas eram executadas em praça pública. Às vezes você ia escoltar um preso, batendo nele no meio da rua, todo mundo vendo, e aquele negócio meio normalizado a essas questões. As prisões eram antros de doença e de iniquidade. Eu sei que a gente vai lendo aqui, como eu falei, dá a impressão que a gente está falando daqui, né? Mas lá, era aquele tempo. As prisões eram antros de tuberculose, enfim, de tudo quanto é doença infecciosa, além de iniquidade. Como sempre, a prisão nunca foi um educandário. E diga-se de passagem, nunca foi o objetivo da prisão educar ninguém. A prisão é uma restrição de liberdade por alguém que não conseguiu viver em sociedade. Ela não é uma escola forçada. Por outro lado, ela sempre foi e sempre será uma escola do crime, da criminalidade. Então, aquilo ali também era assim. A miséria nas classes mais pobres era alarmante. A gente tem uma dificuldade de entender a miséria desse tempo, como a miséria ela é diferente da miséria de hoje. Tá? É diferente da miséria de hoje. Eu sei que tem o poeta popular que diz que miséria é miséria em qualquer canto. O que é diferente são as riquezas. Né? Mas não é bem assim. Por mais que seja miséria em qualquer canto, hoje nós temos meios de amenizar alguns dos efeitos da miséria. Se você for visitar alguns países que não têm a estrutura que nós temos, por exemplo, você vai ficar assustado. Eu lembro-me quando eu fui à África e fiquei em Angola, a miséria lá é diferente daqui, irmãos. É bem diferente. É bem diferente daqui. A questão do contexto social, a questão da própria estrutura do país e da forma como aquilo se dá. Então, isso era o problema, esse era o contexto em que nasceu a escola dominical. Havia em Gloucester uma fábrica de alfinetes que oferecia emprego para muita gente, especialmente crianças que só não trabalhavam aos domingos. A empresa era de segunda a sábado, o tempo todo. Como ainda não havia escolas públicas, as crianças pobres trabalhavam 12 horas por dia. Não apenas nessa fábrica de alfinete, mas em todas as fábricas ali da região. Só tinha um dia de folga. Qual era? O domingo. E o que essas crianças faziam no domingo? Viviam perambulando pelas ruas, sem nenhum tipo de supervisão, nenhum tipo de cuidado. Muitas dessas crianças se envolviam com a droga da época, que era o álcool. Muitas dessas crianças se envolviam com prostituição, e, enfim, uma vida completamente desregrada. Naquela cidade havia um homem cristão, o jornalista Robert Hikes. Ele era um filantropo, tinha 44 anos de idade, o pai dele era dono de um jornal naquela região já há 68 anos. E ele passou a se incomodar com o comportamento dos jovens, que mesmo com pouca idade já xingavam, já se agrediam, também qualquer imagem de hoje não é ficção, já tinha isso lá. Então, ele via aqueles jovens na tenra idade falando palavrões terríveis, xingando para as ruas, se agredindo. E Hikes observou que, naquele momento, uma das grandes ferramentas que gerava isso era a ignorância, porque não havia nenhum tipo de ensino, nem formal e nem informal. Os pais também deixavam os filhos aí ao Deus dará. A gente vê muito disso hoje também nos nossos dias, né? Qual pai aí já não passou por aquele momento em que põe o filho na escola e ele vem falando aqueles palavrão mais terríveis, fala, meu Deus, onde aprendeu isso, né? Mas ele vai lidando no costume com os amigos e vai ouvindo, e as crianças vão falando. Robert Hyde, no momento em que não havia nenhum tipo de filtro moral que fazia com que isso fosse diminuído, ele se incomodou. Então as crianças estavam ali. Eu nem perguntei se alguém gosta de história, né? Porque a aula hoje é basicamente história, tá, irmãos? É basicamente história. Então a gente vai caminhando aí. Ao perceber que por esse caminho as crianças não teriam futuro,
Hikes teve a ideia de criar uma escola que funcionasse aos domingos e ensinasse fundamentos cristãos, boas maneiras, moral e civismo. Aí, ó, o primeiro fascista aí. Brincadeira, irmãos. Iam chamar ele disso, né? Mas o que acontece? Não havia nada que pudesse dar de melhor para aquelas crianças do que esses fundamentos. Olha só, fundamento cristão, a base da escola de Hikes era a Bíblia, boas maneiras, moral e civismo. Então, a princípio, a escola dominical servia para alfabetizar e evangelizar. Então, ela não nasceu como escola bíblica dominical. Embora ela tivesse o fundamento nas Escrituras, ele apresentasse os fundamentos morais, boas maneiras, civismo e fundamentos cristãos, ela não veio como uma escola bíblica onde eles iam estudar versículos, iam estudar passagens, iam estudar as verdades bíblicas de maneira mais sistemática. Isso era incluso, inserido no estudo, por exemplo, de uma gramática, de português, de aritmética, de matemática. Então, essa escola dominical, ela nasceu com uma dupla função. A função de alfabetizar e de moralizar, tá? Ela funcionava das 10 da manhã às 5 da tarde. Então, você que reclama de 1 horinha de escola bíblica no domingo, está reclamando de barriga cheia. Eram 7 horas de aula. Das 10 da manhã às 5 da tarde era escola bíblica. Se vocês quiserem que a gente implante aqui também, a gente pode reunir o conselho e, quem sabe, né? Vai que funciona. E ela incluía ali leitura, redação, estudo bíblico e períodos devocionais. Esses professores que foram levantados, os primeiros professores, eles eram pagos. Ele levantou alguns professores profissionais que eram pagos, depois isso se tornou um trabalho de voluntariado. Então, Hikes, ele conseguiu o apoio de algumas senhoras. Ó a SAF aí, irmãos, ó, sempre as senhoras ajudando e abençoando, tá? Eu falei SAF brincando, não era uma igreja presbiteriana, Hikes é só uma ilustração. Mas ele conseguiu o apoio de algumas senhoras, e essas senhoras iam às casas das pessoas, explicando para os pais como funcionaria essa escola dominical, dizendo a eles que não haveria custo algum, e eles convenciam os pais da importância do ensino para os seus filhos. E aí os pais começaram a enviar os filhos para essa escola. O trabalho da escola dominical cresceu. E em 3 anos já havia ali 7 escolas, com a média de 30 alunos cada. Tem uma foto que eu mandei para vocês aí, né? Até falando para os irmãos, por que não está passando nada aqui, pastor? Por que o senhor não colocou foto aqui? Porque eu queria que a molecada estivesse na sala deles ali, estudando na escola bíblica. Então, soltou aqui, é o pessoal que está em casa, o que é da igreja eu mandei aqui. Você que não é da igreja, me manda ali no chat, nos comentários, pastor, eu quero o resumo disso aqui, eu mando para você depois, tá bom? Eu te mando aí em PDF, assim como nós estamos usando aqui. Mas você tem uma foto aí dos primeiros dias da escola dominical. Olha lá os menininhos ali. É igual as fotos de filme lá. Tem um lá que está com um suspensóriozinho, a bermuda até o meio da canela, descalço, chapeuzinho na cabeça. Então, essa foto é original, tá, irmãos? É lá da Inglaterra mesmo, tá? Do período em que houve a escola dominical. Então, nesse começo, os pais aderiram. E em 3 anos, havia 7 escolas funcionando, com uma média de 30 alunos em cada uma delas. Contando com o apoio de John Wesley, outro detalhe interessante é que esses anos de 1700, século XVIII, foi o século dos grandes avivamentos da Europa. Então você tinha ali John Wesley, Charles Wesley, você tinha George Whitefield, homens de maior envergadura da fé, que estavam vivendo um momento de avivamento. O evangelho estava se espalhando ali poderosamente, principalmente por intermédio de John Wesley, que foi um evangelista tremendo, irmãos. John Wesley viu essa história, gostou da história e deu apoio ao trabalho de Hikes. E olha só, então, ela nasceu, a escola dominical nasceu 20 de julho de 1780. Aqui está errada a data de 780, aqui, esse final aqui, tá? Ela nasceu em 780. Mas 20 anos depois, na verdade 86, 6 anos depois, então em 3 anos tinha 7 escolas com 30 alunos cada. Mais 3 anos, ou seja, 6 anos depois do nascimento,
tinha 200.000 crianças matriculadas na escola dominical em toda a Inglaterra. Você entende o impacto disso? Em 6 anos, ela foi de 0 para 200.000 crianças. Então, esse onde está 1780, você corrige, que é 1786. Tá bom? A transformação a longo prazo foi tão grande. Então, olha lá, só para a gente pontuar historicamente. 1780, 20 de julho, não tinha nenhuma criança. As irmãs da igreja foram nas casas buscar as crianças e viram ali. Em 3 anos, tinha 7 escolas funcionando em Gloucester, com cerca de 30 crianças cada. Em 6 anos, tinha cerca de 200.000 crianças matriculadas em toda a Inglaterra. E em 12 anos do início da escola bíblica, não tinha nenhum criminoso para ser julgado naquela região. Você entende o impacto que isso trouxe para aquele momento? Eles viviam com criminalidades, as cadeias abarrotadas, os tribunais abarrotados de gente. Em 12 anos de pregação do Evangelho, junto com, naquela época tinha o aspecto também educacional, diferente dos dias de hoje, mas em 12 anos mudou toda a realidade. Você imagina o que significa não ter um criminoso para ser julgado. Hoje nós vemos aqui no nosso país, apesar da liberdade que temos, ainda que vigiada, mas nós vemos um crescimento de movimentos que querem afastar a Bíblia das escolas, por exemplo. Eu sou da época aqui, eu acho que uma grande parte aqui já pegou o Novo Testamento cinzinho dos Gideões. Onde a gente pegava? Na escola. Tinha um dia que o povo batia nas portas lá, ia lá e entregava para todo mundo, é a palavra de Deus, tal. Na minha escola ainda podia fazer uma pequena oração, a pessoa que entregava rapidinho, distribuía, já orava pelos alunos, ia de sala em sala. O nosso irmão Adilson, o presbítero Adilson, ele é Gideão, ele trabalha com esse projeto. A esposa dele, a Nancy, é professora e conhece todos os meandros das escolas aqui. E já faz uns 2 ou 3 anos que eles são impedidos de entregar em escolas. Sabia disso? Eles são impedidos de pregar o evangelho em escola. A nossa sociedade não quer saber de Deus. Esses dias não, tá vigente. A Ana Paula Valadão, sabe, cantora do Diante do Trono, famosa, que a gente conhece, aquele negócio todo, está respondendo na justiça, porque em uma live lá da igreja dela, ela diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. As pessoas de união homoafetiva se indignaram com isso e colocou na justiça. Eu estava lendo essa semana Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas chegaram numa cidade, tinha uma menina endemoniada, lembra disso? Falei em Filipos, menina endemoniada, eles oraram, ela era explorada pelas pessoas que ganhavam dinheiro com aquela menina, com adivinhações. Eles oraram, libertaram a menina. O que eles receberam em troca? O pessoal falou, que bom que vocês vieram aqui, louvado seja Deus. Eles tiraram a roupa deles e açoitaram Paulo e Silas. E sabe o que me chamou a atenção? Não foi isso, que essa é uma história que a gente já conhece. O que me chamou a atenção é que os homens da cidade que fizeram isso com Paulo e Silas disseram o seguinte, olha, esses daí estão chegando aqui tentando nos impor um costume que não é nosso. O nosso costume é diferente do deles e nós não aceitamos o costume deles. É o que está acontecendo nos nossos dias, irmãos. A sociedade diz, o costume da igreja não é o nosso costume. Esse negócio de casamento monogâmico, um homem e uma mulher para o resto da vida, isso não é assim que funciona. Esse negócio de não roubar, de não matar. Nós queremos amor livre, nós queremos ser guiados pela nossa própria consciência. Esse negócio de verdade absoluta não existe. E isso é uma verdade absoluta. Esse povo dá pelo menos filosofia já ajudava, né? Quando eles falam, não tem uma verdade absoluta. E isso que eu estou dizendo é verdade absoluta. Então, já se desfez no tempo e no espaço. Irmãos, o impacto do evangelho é muito grande. E a gente precisa entender isso. Que houve mudanças lá, mas ele também é rejeitado, assim como há aqui. Você está vendo crescendo o número. Ontem eu brincava com os jovens aqui no ensaio,
Tem uma canção que a gente vai cantar nos cultos, e agora esqueci qual que é o trecho, depois eu até falo para vocês, mas ela fala de valores morais, de algumas questões do nosso tempo. Eu falei, olha, toma cuidado para na live a gente não ser cortado, dizendo que nós somos bolsonaristas e tudo mais. A igreja não tem partido, tá, irmão? Para com esse negócio. Pastor, o senhor é a favor de quê? Nós oramos pelo governo. E quando o Lula estava lá, nós oramos por ele. Quando a Dilma estava lá, nós oramos por ele. Quando o Temer estava lá, nós oramos por ele. É simples assim. A nossa função é orar pelo governo e pedir que o Senhor tenha misericórdia. Se o Senhor não quer mudar o governo, Ele quer mudar alguma coisa na gente. É simples assim que funciona. Então, esse é o nosso engajamento bíblico, inclusive. Tá? Então, a gente percebe que há esse impacto, mas há uma reação do outro lado. Então, em poucos anos, o movimento se difundiu. Você viu o impacto que deu em 12 anos? 0, 210, 200 mil, em 12 anos, 100 crimes para serem julgados naquela região. Mais poucos anos, então aqui 23 anos do nascimento da escola dominical, o movimento se difundiu para outros países, inclusive nos Estados Unidos. E em 1803, 23 anos, foi criada a União das Escolas Dominicais. As igrejas perceberam o valor desse método e passaram a utilizá-lo para a educação religiosa dos seus fiéis. Então, já em 23, todas as igrejas, 23 anos depois, as igrejas perceberam que esse movimento ali era importante para o trabalho evangelístico das igrejas. E era uma ferramenta muito boa. Então, aquilo saiu da Inglaterra, também por conta dos grandes movimentos de avivamento. Assim como o avivamento foi aos Estados Unidos, esse projeto foi aos Estados Unidos, e assim como o norte-americano gosta de sistematizar tudo, né, eles já fizeram o quê? Uma união de escolas bíblicas, uma união de escola dominical, igual de sistema. Americano é assim, já põe no sistema, já põe aqui, já fazemos uma convenção, já ajustamos tudo isso aqui, já vamos ver como é que vamos espalhar isso para o mundo, já vamos ver como é que vamos arrumar dinheiro. Norte-americano, essa é a cabeça norte-americana, irmãos. Eu não sei se você já teve aula com um professor norte-americano. Eu tive aula com alguns professores norte-americanos. Rinaldo. Deixa eu voltar aqui. Isso que o Rinaldo falou é muito importante, irmãos. Porque isso teve reflexo até poucos tempos agora. Nós estamos falando que 200 anos, quase 300 anos de intervalo. Exato. E olha que coisa interessante. Só para pontuar, o Rinaldo disse que até hoje, até cerca de 30 anos atrás, esse movimento tinha reflexo na Inglaterra ainda. De que forma? Até cerca de 30 anos atrás, a polícia da Inglaterra também não era armada. Ah, pastor, é isso que a gente vê o povo lutando por aqui, de uma maneira muito diferente. E olha que interessante, Rinaldo, como foi distorcido a ideia de padrões, porque o que transformou a realidade foi o evangelho, não foi a educação. Hoje nós temos gente muito bem instruída, que fala várias línguas e que está roubando o povo. Tá? Então, a educação per si, ela traz alguns benefícios sociais, mas ela não muda o coração maligno do homem. Um homem maligno, bem educado, vai ter ferramentas para praticar o seu pecado de maneira mais requintada. O que muda o coração de um homem é o evangelho. Rinaldo. Ô, glórias.
Sim, foi daí que esse movimento da escola dominical, ele é o embrião da escola pública como nós temos hoje. Exatamente isso que o Rinaldo falou. As autoridades ficaram espantadas com o resultado. Só que como eles interpretaram? A educação resolveu o problema social. Eles implantaram as escolas públicas. Irmão, não estou dizendo que educação não é importante, em nome de Jesus. Não é isso que o pastor está dizendo. O que eu estou dizendo é que ela não é redentiva. Ninguém, por mais educado que seja, se não tiver um encontro com o Salvador Jesus, vai para o céu, não. Tá? Então, o que é redentivo, que transforma vidas de fato, é o Evangelho. Os governantes entenderam que era educação e estabeleceram a escola pública, como nós temos hoje. O modelo que nós temos hoje é muito novo, como eu falei, 100 anos por aí. E a gente já coloca todo a fé nesse modelo. Foi até bom, em certo sentido, os pais experimentarem essa pandemia para ver ter os filhos em casa, educá-los. Talvez os nossos filhos regrediram em alguns aspectos de educação formal, mas muitos dos nossos filhos progrediram em aspectos morais, em aspectos teológicos. E se eles não progredirem, a gente precisa pensar, por que aconteceu que não teve progressão? Porque a gente estava lá para ajudá-los. Entendeu? Mas esse impacto foi muito importante, irmãos. Ele não mexeu só com a estrutura da igreja, ele mexeu com a estrutura da sociedade. Todo estudo sério, sobre o processo do nascimento da escola pública, inevitavelmente, se ele for sério, ele vai ter que falar de Robert Hicks. Ele vai ter que falar do nascimento da escola dominical fundamentada nas Escrituras. Quantos trabalhos você acha que vai ter na universidade falando sobre isso? Se você achar um, traz para mim aqui, que eu vou até orar pelo aluno, para que Deus cuide de você, irmão. Que você vai ter problemas pro resto da vida aí. Por que não? Hoje os trabalhos da universidade, estava vendo lá uma tese de doutorado de matemática. O que você imagina que tem uma tese de doutorado de matemática? Pois essa tese de doutorado de matemática estava lá. Como ensinar matemática básica para as pessoas negras, trans. Matemática. Ciências exatas. Eu pensei que o cara tinha redescoberto uma conta nova, uma nova equação. Fazer um doutorado, aprendi uma nova equação. Agora vocês vão colocar Bhaskara de canto. Suplantei. Não. Como é que eu vou ensinar 2 mais 2 para a pessoa que é homoafetiva ou para aquela que é negra? Eu estou meio todinho, né, irmãos? A mãe é mais chocolate, o pai era mais leite branco. Né? Então eu fiquei meio todinho no meio do caminho aí. Né? Mas eu estou em pé nas duas cozinhas. Então, assim, eu tive que aprender matemática igual o loirinho que sentava do meu lado, igual o neguinho mais escuro que sentava do meu lado. Nós tivemos que aprender matemática igual. O 2 mais 2 para mim era 4, e para o loiro era 4, para o gordo, para o magro, para o branco, para o japonês, para o alemão. Era 4 também. A não ser que inventaram agora, que por conta da cor a gente muda. Não tem, irmãos. Para você ver o que está acontecendo com a educação. Caminhando. Como essa escola dominical chegou ao Brasil? Vimos que em 1823, nos Estados Unidos, eles sistematizaram. Mas a primeira escola dominical permanente chegou no Brasil e foi fundada pelo casal de missionários, Dr. Robert Kelley e doutora Sarah Kelley, em 19 de agosto de 55. Então, já estamos falando aqui do intervalo de 75 anos do nascimento para a chegada no Brasil. Isso aconteceu na cidade de Petrópolis. Eles eram missionários da igreja congregacional. Dr. Robert Kelley era médico mesmo. A dona Sarah Kelley tem vários hinos que nós cantamos no inário, que são compostos pelo Dr. Robert e a doutora Sarah Kelley. Inclusive, eles receberam o jovem missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton, quando chegou aqui no Brasil para evangelizar. Se você for ler o diário de Simonton, ele vai dizer, por exemplo, que logo que ele chegou no Brasil, ele foi acolhido por um casal de irmãos amados da igreja congregacional, o Dr. Robert Kelley e a Sarah Kelley, e ele foi chamado para jantar, e no diário ele fala de como foi o jantar, ele especifica o jantar, ele diz que depois do jantar, eles sentaram e conversaram longamente. Eles receberam, eles deram fundamento
para o Simonton. Por sua vez, o reverendo Ashbel Green Simonton, então vamos lá, no Brasil, 19 de agosto de 855, começou a escola dominical. Ainda tinha a mesma tônica de escola dominical, que trabalhava os conteúdos de matemática, gramática, enfim, português e todas essas questões fundamentados nas Escrituras. Então, ele vinha junto, a reboque. Então, por sua vez, o reverendo Simonton criou a primeira escola dominical presbiteriana em 22 de abril de 1860. Pastor, o que a escola dominical presbiteriana tem de diferente dos outros? Nada, irmão, só que estava na igreja presbiteriana. O Simonton, ele entendeu que a escola dominical era uma grande ferramenta de expansão do evangelho. E ele fundou, em 22 de abril de 1860, agora no Rio de Janeiro, a primeira escola dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. E isso tem sido parte integrante da estrutura educacional e teológica das nossas igrejas desde então. A princípio, tal qual foi com Hykes, na Inglaterra, o reverendo Simonton não ensinava somente a Bíblia. Simonton dava aulas de inglês e de português. Era um reforço escolar que era associado com o ensino bíblico nas escolas dominicais. Diga-se de passagem, hoje nós temos várias instituições educacionais cristãs que elas trabalham com o ensino baseado em propósitos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A Giovana teve um tempo em que ela estudou no Colégio Evangélico de Maringá, e o Colégio Evangélico usava um material vindo do Mackenzie, de São Paulo. O Mackenzie é da IPB, irmãos, que é o Colégio Americano em São Paulo. Irmãos, o material é magnífico, porque eles colocavam não, eles mostravam Deus por trás de tudo, de como as equações, a linguagem, as expressões, a história, como tudo isso estava permeado pelo cuidado e a direção de Deus. São educação fundamentada e pautada por princípios, onde os alunos vão aprender aquilo que é tido como educação formal, mas eles fazem isso entendendo a ação do Criador por detrás disso. É maravilhoso, e o Estado não vai implantar nunca, tá? Nas primeiras décadas do século XX, então já falamos de como chegou no Brasil, de como chegou na IPB. Então, agora, mais perto da gente aqui. Nas primeiras décadas do século XX, um grande entusiasta e divulgador da escola dominical foi o presbítero Eliezer dos Santos Saraiva. Ele era da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Ele não só dinamizou atividades de educação cristã nessa igreja histórica, mas fundou dezenas de escolas bíblicas dominicais nos bairros. E olha que interessante, essas escolinhas deram origem a muitas igrejas da capital paulista. Essa nossa igreja aqui, ela nasceu numa escola dominical, debaixo de uma árvore. Eu acho que não era exatamente aqui, não sei precisar qual dos terrenos que era aqui. Mas vinha um irmão, até o irmão Abner também participou disso, ele é irmão da dona Berenice, pastor Abner, reverendo Abner. Trouxemos ele aqui já para falar sobre isso. Mas ele já veio num processo depois, já veio quase perto da organização, bem antes até. Mas aqui em 1970, começou numa árvore, fazia uns banquinhos de madeira, o povo com escola bíblica. Essa aqui também começou com uma escola bíblica, para as crianças do bairro aí, chegou aqui. Em São Paulo, muitas das igrejas plantadas em São Paulo, elas eram plantadas através da escola bíblica dominical. Muitas das igrejas plantadas no Brasil. Hoje mudou um pouco o sistema de plantação de igreja. Hoje está mudando muito sobre os sistemas de plantação, mas nasciam da escola bíblica. Eu me converti através de um trabalho de escola bíblica, onde uma igreja, a IPI de Astorga, resolveu chama os amigos do bairro, os vizinhos e tal, e um amigo meu, casa do lado, a família era da IPI, ele veio chamar, eu fui para a IPI, chegava lá e mandava um bolo, que era top, irmãos. O bolo da escola dominical é inesquecível. Top. Então eles garram você pela amizade, e depois garra pelo estômago, e depois apresenta o evangelho, aí capta a sua alma, acabou. Eles levavam as crianças, eu e muitos amigos, fomos lá.
EBF, Escolas Bíblicas de Férias. Esse ano vai ter EBF aqui, tá, irmãos? Com todo cuidado, não vai dar para abrir para todo mundo. A gente vai fazer uma EBF quase que intracorpus, mas vamos fazer a nossa EBF aqui. Escolas Bíblicas de Férias. Já falei que o meu primeiro contato com o Evangelho, como nós temos hoje. Então, eu me converti aos 12, os amigos me levaram na EPI. Mas aos 7, minha mãe me deixou numa EBF, lá na Igreja Presbiteriana de Astorga. Eu lembro até hoje quem era a professora, Dona Esther. Alguns irmãos conhecem, Dona Esther Banucci. Eu lembro que ela tinha o flanelógrafo, irmãos. Hoje a gente está com tablet, esse negócio. O meu tablet, na época, era um flanelógrafo, tá? E o movimento era a professora que fazia. Quem aqui já viu um flanelógrafo? Trabalhou com flanelógrafo aqui? Você está dizendo da sua idade. A gente tem gente, quem já assistiu aula em flanelógrafo aqui? A maioria não. A minoria, mas uma grande parte. E eu lembro até hoje dela contando a história de Davi. Ali ia montando os cenários, era uma flanela verde no fundo, e tinha uma lixa atrás dos desenhos, ela colocava ali, ela ia montando o cenário e contando a história e movimentando. Aquilo para a gente era praticamente um cinema. EBF. Eu acho que talvez, se tivesse dito para a Dona Esther naquele momento, que um daqueles alunos que não eram nem da igreja, viesse a ser pastor da igreja presbiteriana depois de anos, ela mesma falou, acho que vocês estão sendo otimistas demais. Nós não sabemos o poder do Evangelho. Há pouco, falamos aqui da mudança que houve lá na Inglaterra com Hikes, e o Rinaldo lembrou bem do quanto perdurou essa mudança. Mesmo em gerações que se afastaram depois, aquele poder continuava ali. Tá? Então, muitas igrejas nasceram assim. Um evento muito apreciado naquela época, em muitas igrejas, era o Dia Rumo à Escola Dominical. Já era um dia nacional, hein, irmãos? E era conhecido como o Dia do Rumo. O povo convidava todo mundo. Os crentes eram instruídos a convidar tantos visitantes quanto possível. Sabe aquele negócio de passar na casa e chama os meninos, chama os amigos, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro, e vai levando. Eu sei que tem gente aqui que foi convidado para a escola dominical e converteu. De irmãos que passavam, catavam as crianças, os pais não queriam vir para a igreja, mas ele liberava os filhos, cata as crianças, traz tudo para a escola bíblica. E existe uma foto, está aí com você também essa foto, nessa foto não coube todo mundo, tá? Mas teve um dia do rumo, lá na Igreja Presbiteriana de Rio Claro, em São Paulo, por volta do ano de 1924, que teve quase 1000 participantes da escola dominical num único dia. Essa foto aí não retrata os 1000, também a foto é original, tá aí no zap aí que eu mandei para você. Está dentro do estudo. 1000 pessoas. Eu tenho saudade quando a gente fazia o Rap Day aqui na igreja. Vamos orar para voltar aí, se Deus quiser. Tem que acabar a pandemia, né? Talvez, em vez de distribuir algodão doce, vamos distribuir doses de Coronavac, e o povo vai fazer filho e vai vir todo mundo aí. Mas teve um dos Rap Days que nós reunimos praticamente 1000 pessoas aqui, não 1000 crianças. Nós cadastramos mais de 500 crianças. E com os pais nós tínhamos quase 1000 pessoas aqui. É um impacto no bairro, muito importante. Reverendo Erasmo de Carvalho Braga, nasceu em 877, morreu em 932, que era professor do Mackenzie College e do Seminário Presbiteriano e do Colégio Culto à Ciência, lá em Campinas, foi outro grande promotor do trabalho da escola bíblica no Brasil. Ele preparou 8 volumes do livro do professor, um material contendo comentários de textos bíblicos, ricas ilustrações e valiosas sugestões pedagógicas para crianças e adolescentes e adultos. Então, assim como nós temos hoje uma revista do professor e a revista do aluno, todo professor que vai dar aula para você tem uma revista do professor, onde ele dá algumas dicas, vai preparar a aula assim, o objetivo dessa aula é chegar lá, use tal recurso, tal ferramenta, tal. Esse o reverendo Carvalho Braga, Erasmo Carvalho Braga, já foi o primeiro a fazer isso. Ele instruía, ele fazia esses livros, entregava para os professores. Nos anos 30 surgiu a organização
periódicos de educação religiosa, que publicava revistas para a escola dominical. Então aqui foi o incipiente da nossa casa editora presbiteriana, ou da cultura cristã. Eu ainda sou do tempo da casa editora presbiteriana, né? De vez em quando eu estou lá no Google, vou procurar alguma revista, digito casa editora presbiteriana, ele aparece, cultura cristã. E eu, casa editora, cultura cristã, já mudou o nome. Em 1977, essas revistas foram adquiridas pela Igreja Presbiteriana do Brasil e passaram a ser publicadas pela Junta de Educação Religiosa. Os mais antigos aqui também, provavelmente, já manusearam um livrinho do reverendo Odair Olivetti. Ele lançava vários livrinhos, a gente ia lendo. E o reverendo Odair Olivetti, ele ficou responsável pelo Departamento de Literatura e Publicações da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, posteriormente, esse órgão passou a ser o Departamento da Casa Editora Presbiteriana, ou da Editora Cultura Cristã, que publica até hoje as nossas lições. Aqui nós vimos o histórico da Escola Bíblica Dominical. Então, a Escola Bíblica ela não foi inventada agora. Ela nasceu num contexto social, onde alguém entendeu que poderia usar aquele contexto como ferramenta de evangelismo. Então, ele atacou algumas questões do contexto social, mas ele principalmente eivou do evangelho, cada uma daqueles nuances, né? Hoje a gente vê a igreja fazendo um caminho contrário. A igreja, em vez de levar o evangelho, as igrejas estão mais preocupadas com o social. Vocês dizem um pastor do Rio de Janeiro, pastor André. Na verdade, não é um pastor, não, irmãos. Ele tem o título de pastor, mas ele é um militante ideológico. Ele falou, Jesus Jesus era um revolucionário contra o poder do Estado. Jesus sofreu por conta do Estado. Jesus sofreu por conta dos nossos pecados. Ponto. O Estado foi a ferramenta executora. Só. Ele morreu por conta dos nossos pecados. Foi o Pai que resolveu pendurar ele no madeiro. Você pode não gostar, falar, nossa, pastor, que teologia difícil, e às vezes ela é indigesta mesmo. Mas quem resolveu pendurar Jesus no madeiro por minha causa e por sua causa foi o Pai. E em Cristo a justiça de Deus foi satisfeita. Porque em Jesus levou o castigo que era nosso. Se ele não tivesse ido para aquele madeiro, a gente tinha que ter uns madeiros para a gente também. Você entende isso? Então os pastores estão tentando fazer um caminho contrário. Igrejas, em vez de se tornarem ferramentas evangelísticas, têm virado grandes ONGs. E eu não sou contra, irmãos, agir socialmente, pelo amor de Deus. Nós aqui, graças a Deus, agimos socialmente. Os nossos diáconos distribuem cesta. A gente sabe que tem algum irmão doente, a gente vai lá, ajuda com remédio. Aquilo que a gente puder fazer, e já falei isso várias vezes, e continuo falando, e não é só discurso, irmãos. Se você precisa de ajuda, sabe de alguém que precisa de ajuda, vem falar com a gente. Primeiramente, os domésticos da fé, algum irmão, mas não é só os domésticos da fé, não. Na verdade, a maioria que nós ajudamos não são os domésticos da fé. E nós não ajudamos obrigando a vir na igreja. Te dou a sexta, mas domingo você aparece lá. Nós entregamos, oramos pela pessoa, pedimos a graça do Senhor. Se ele tiver uma igreja perto da casa dele, vai lá, tá top. E se ele não quiser ir também, nós vamos ajudar, não é isso. Mas nós entendemos que o que transforma é o evangelho, não é a comida, não. É o evangelho. São os valores. Tá? Então, a escola bíblica, ela nasceu usando o contexto social para pregar o evangelho. E nós não podemos fazer o caminho contrário. Aqui, na nossa questão histórica, aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo da escola dominical. Em 1924, o reverendo Herbert Harris, secretário-geral da União das Escolas Dominicais do Brasil, argumentou que o objetivo da escola dominical era aperfeiçoar o caráter e a conduta dos alunos. Continua sendo o mesmo objetivo. É aqui que nós damos, olha só, irmãos, o quanto isso é difícil. Porque às vezes a única carga, o único confronto moral que os crentes têm é em 1 hora de escola dominical e 1h30, 2 horas de culto, durante toda a semana. E eu louvo a Deus porque o poder do evangelho é tão grande que com esse pouco tempo o Senhor nos sustenta, não deixa a gente perder de vez, não. Então ele colocou que o objetivo é exatamente esse, aperfeiçoar o caráter e a conduta. Em seguida, lembrou que o ensino da lição era somente um dos meios
a serem utilizados para alcançar esse objetivo. E ele citou aqui 7 meios que alcançam esse objetivo. Contato pessoal do professor ou do dirigente da escola dominical com o aluno. Comunhão. A atmosfera espiritual que devia permear as atividades. Escola dominical, nós lemos a Bíblia, nós oramos, existe norma, existe regra, você não fala o que quer, do jeito que quer. Hoje já faz mais do que antigamente, mas não faz igual lá fora. E aqui não é saudosismo, tá, irmãos? Não é saudosismo. Eu tenho pouco de saudosista. Mas algumas coisas a gente lembra e a gente vê como vai se perdendo. A partir do próprio respeito na igreja. Quem é mais antigo aqui lembra que se tivesse alguém orando ou lendo a Bíblia e a pessoa chegasse na igreja, ele não andava, ele não entrava. Não precisava o diácono barrar na porta. Espera aí que tem gente orando lá. A pessoa chegava na porta da igreja, tem alguém orando, ele terminava a oração, ele entrava em silêncio. Não ficava cumprimentando ninguém. Ei, beleza, como é que tá? Tudo jóia? E o culto andando. E aí, como é que foi a semana? Tranquilo? Você vai ter depois, faz isso depois. Você entrava na igreja, presbiterianos. Os irmãos iam aos seus bancos, dobravam os joelhos e oravam ao Senhor. Silêncio. Nem os mosquitos se ouviam, porque eu acho que os mosquitos eram tudo presbiteriano também. Eles voavam em silêncio. Dobrava os joelhos, orava ao Senhor. Orava por quê? Orava agradecendo que você pôde estar no culto. Orava pedindo perdão dos seus pecados. Orava pedindo que a palavra que Deus colocou na boca do pastor fosse a palavra de Deus e que abençoasse ele. Orava pelo pessoal que ia cantar, na época não tinha as bandas, mas eram os corais, os quartetos. Orava para que houvesse edificação. Hoje, às vezes, a gente está 15 minutos do culto, o povo ainda está se cumprimentando. O pau está fechando lá. E o culto está andando. Né? No começo ainda eu chamava atenção, depois eu cansei, porque eu falei, eu também preciso prestar culto, Senhor. Se eu começar a pecar aqui, vira um negócio terrível. Aí desando de vez. Então, eu ligo o botão delete e mando bala. Rô. Verdade, Rô. Tinha o prelúdio, e depois desse momento de oração em silêncio, geralmente tinha um irmão ou irmã no órgão, tocava um hino para o silêncio, uma meditação. Acabou. Acabou o culto. Não era aquela correria que a gente está acostumado. Hoje até o coronavírus. Esse dia eu fiz o povo ficar sentado aqui, né? Teve uns que estranhou. Falei, o que o pastor quer fazer? Agora não quer que a gente vá mais embora? Vai proibir de ir para casa agora? Já não basta os prefeitos proibindo um monte de coisa. Agora o pastor entrou na vibe. Tinha um pós-lúdio. O que era o pós-lúdio? O pós-lúdio é o momento em que depois que falava-se o amém, os crentes sentavam e oravam para que o Senhor os ajudasse a viver aquilo que foi pregado durante a semana. Pastor, é formal demais. Deus é formal, tá, irmãos? Deus é formal. Só para a gente pontuar aqui. Vamos lá que eu tenho 6 minutos. Então, havia boa amizade do aluno com seus colegas. Aqui, por exemplo, o aluno pode falar qualquer coisa, o professor chama a atenção. Se alguém falar um palavrão, é na hora. Ó, para aí, vamos falar com o seu pai, vamos falar com o pastor. O medo do pastor é terrível, né? Eu não sou, o pastor bravo é o Marcinho, eu sou bonzinho. Vocês não acreditam, né? Não adianta. Já fui taxado, pronto. Esses dias eu ouvi uma coisa muito engraçada. Falou, ó, se você precisa de uma orientação assim do irmãozão, mais amigão, fala com o pastor Márcio. Agora, se você quer um negócio mais de pai, vai falar com o pastor Alessandro. Fiquei com a cara de pai mesmo, não tem jeito. Então, outro aspecto, o ensino das lições bíblicas, irmãos. O interesse da escola pelo lar e pela vida particular do aluno, nós nos preocupamos com isso. Já pegamos no pé de vários pais, falamos, seus filhos não vão na igreja, aí depois, pai, pastor, meu filho está mal educado. É claro, ele não tem a palavra de Deus, você acha que você pela sua mão vai dar conta? É na oração, é diante do Senhor. É o tempo todo buscando o Senhor que vai fazer com que ele funcione. Eu acho que saiu do ar lá em casa, tá, irmãos? Fica tranquilo aí que nós continuamos aqui, tá? Deve ter acabado alguma bateria aí. Mas deixa os meninos na sala de aula deles lá, tá? Outro aspecto, programas especiais a serem desenvolvidos fora do horário da escola. Então, tinha ali as programações. Aqui nós temos programações. Tem a célula, tem culto online, enfim, reunião de oração, temos outras coisas. 7º, aparelhamento adequado para a escola funcionar eficiente. Nós temos hoje, cada aluno vai receber uma revista. Nós compramos
para lá de 200 e quase 250 revistas para distribuir para vocês. E compramos feliz da vida. Se fosse 300, eu comprava mais feliz ainda. Porque são pessoas que estão recebendo do Evangelho. Então, são muitos os benefícios que a educação cristã veiculada pela escola bíblica pode trazer à igreja. Evangelização, plantação de novas igrejas, cultura bíblica e teológica, é isso que nós precisamos. Por que muitos jovens se perdem na universidade? Porque eles receberam a cultura do mundo, mas não receberam o contraponto, que é a cultura bíblica, teológica, o padrão de Deus. É por isso que muitos se perdem na universidade. É por isso que muitos pais experimentam desse sabor. Precisa preocupar com esse aspecto da espiritualidade dos seus filhos. Outro aspecto, edificação na fé, na escola bíblica. Oportunidade de serviço cristão. Vou falar um negócio para você, sem medo de errar, você pode pensar o que você quiser disso. Ponto. Mas eu vou dizer um negócio para você. O lugar mais importante que seu filho devia participar durante toda a semana é a escola bíblica. Mais importante. Por quê? Porque dali ele está recebendo ensinamento do Evangelho de Cristo para a vida. Para a vida. O problema é que a gente mudou um pouco a chavinha. Nós acabamos não considerando a igreja e a escola dominical como importante. Hoje nós temos crente que domingo é o dia de passear, dia de andar, sumir, comer e tal. É o dia do Senhor, irmãos. Não mudou, não. A gente precisa... Depois, quando os filhos estão adolescentes, falam, pastor, eu não sei o que deu errado. O Senhor me controla nessas horas. Eu oro para o Senhor me controlar, mas dá vontade de falar, eu sei. Eu sei o que deu errado. Talvez há uma possibilidade de você não ter dado para o seu filho aquilo que é mais importante, que é a fé. Tá bom? Vamos lá. 3 minutos. Realidade atual e perspectiva futuras. Existem várias críticas que se fazem à escola bíblica dominical, que devem ser objeto de cuidadosa reflexão. Então, ele citou algumas críticas aqui. Por exemplo, os temas tratados não despertam interesse, ficam restritos ao estudo das Escrituras, não se preocupando em aplicá-las às necessidades de hoje. Muitas vezes tais temas são repetitivos e cansativos. Nós já mudamos isso, irmãos. As nossas revistas são muito dinâmicas. A que nós vamos estudar aqui, por exemplo, vai falar sobre o cristão e o trabalho. Como nós vamos colocar em prática o evangelho que a gente recebe lá fora. Porque parece também que a gente faz uma dicotomia de que aqui é espiritualidade, lá fora seja o que Deus quiser. Não é assim, não. Nós vamos aprender como o ambiente do trabalho é um lugar de edificação e é um lugar onde nós vamos vivenciar esse evangelho. Então, a revista daqui, por exemplo, vai falar sobre isso. Outro aspecto, professores, por vezes, não são qualificados. Aqui, irmão, nós temos que fazer um contraponto e pensar, mas, por outro lado, tem dois lados aqui. Então, muitos dizem que os professores não têm condição de responder os questionamentos mais difíceis dos alunos, principalmente jovens universitários e outras pessoas instruídas e questionadoras. É fato, a gente tem essa limitação. Mas, por outro lado, a gente vê muito pouco aluno universitário também se colocando à disposição para vir dar aula aqui. O cara fez curso disso, daquilo, pós, mestre, doutorado. Você pode dar aula de escola dominical? Não, não estou habilitado a dar aula de escola dominical. Então, irmão, aí, paciência. Mas, por outro lado, eu posso dizer sem medo de errar, todos os nossos professores estão habilitados a dar aulas para suas salas. Todos, absolutamente todos. E vou dizer, todos nós temos a aprender com o que esses professores têm ensinado do Evangelho. Talvez muitos deles não tenham passado pela educação formal ou pelos seminários e tudo mais. Mas isso não os inabilita, não. É gente hábil nas Escrituras. É gente hábil no conhecimento da Bíblia, da palavra prática, dia a dia. Então você traz seu filho aqui.
Não, pastor, não vou levar meu filho não, porque o professor lá não tem nível para ensinar meu filho. Vamos pôr seu filho para pregar domingo, então, porque se ele está acima dos professores, traz ele aqui, que eu falo, irmão, prega no meu lugar, estou precisando dar uma descansada, eu e o pastor Márcio vamos sentar lá, o filho do fulano vai pregar, porque ele tem nível maior do que os professores de escola bíblica dominical. Então a gente precisa pensar no que a gente está dizendo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque às vezes a gente faz umas comparações que a gente não tem. Porque todos os nossos professores da escola dominical são habilitados a subir no púlpito e eles têm palavra para trazer para nós, viu? Ai, pastor, não vai falar como pastor. O pastor foi estudar para isso, irmãos. Eu sei fazer conta de 2 mais 2, mas não posso dar aula de matemática. Eu sei falar português, mas não sou doutor em letras. Eu entendo de leis, mas não sou advogado. Eu tomo de pirona, mas não sou médico. Porque cada uma dessas pessoas aí foram habilitadas pelo estudo nas suas áreas. Então, qualquer um de nós aqui está habilitado a fazer uma conta, uma equação simples, mas se for para desenhar uma casa, é bom vocês procurar o Rinaldo, porque se você desenhar no meu desenho, é possível que caia. Foi muito interessante quando nós fomos fazer essa cruz aqui. Eu vi esse modelo numa igreja, achei bonito, e a gente quis fazer aqui. Aí eu falei para o pastor de lá, pastor, manda para mim as medidas. O pastor desenhou no papel as medidas certinhas, largura e tal, arrumou no papelzinho. Aí eu entreguei para o cara assim, ó, tá aqui, ó, a cruz é assim. O rapaz olhou para mim, olhou para mim, falou, você está brincando, né, pastor? Eu falei, não, a cruz é assim. Eu falei, pastor, mãe, como é que nós vamos fazer aqui? Está tudo torto essa cruz aqui. Eu falei, não, é só seguir as medidas. Eu falei, não dá. Eu falei, então vou dar um jeito. Rinaldo, faz aí para mim. Mandei para o Rinaldo. Aí o Rinaldo fez, aí ele entregou aqui para o rapaz. Ah, agora sim, pastor, as medidas, tudo certinho e tal, para lá. E ele me pôs a cruz 10 centímetros para lá, irmãos. Eu olho esses 10 centímetros todo dia quando eu entro aqui. Você não sabia, mas eu vejo. 10 centímetros para lá. Pode medir carrego aqui. Deu vontade de falar, adiantou o papel do engenheiro. Então, entenda, os nossos professores estão habilitados a dar aula nas suas salas. E a gente precisa repensar. Às vezes nós criamos no nosso filho um orgulho desmedido que a gente não sabe de onde vem. Nós criamos nas crianças uma empáfia. E crianças e jovens que crescem assim são insuportáveis depois. A gente precisa tomar cuidado. E a gente precisa limitados. Eu lembro quando a Gica era desse tamanhão, assim, ó. Ela foi para a escola dominical, a professora era tia Val. E hoje a Giovana é quieta, mas ela falava igual a Isabela. Não chega a ser igual, não, porque a Isabela é meio fora da medida, mas ela falava bastante. E ela chegou na sala e a tia Val falou assim, ó, agora é hora de parar de conversar e sentar no lugarzinho, tá bom? E a Giovana conversando lá, tá. Agora é hora de parar de conversar. Giovana, é para parar de conversar. Eu falei, vou sentar não. O professor falou, por que você não vai sentar? Porque eu sou filha do pastor. Meu pai manda nesse negócio aqui. Aí a tia Val falou, vai sentar sim. Daí depois a tia Val falou comigo. Cheguei com ela em casa e falei, então, filha, você entende o que é pastor? Expliquei para ela que o pastor não é para mandar, é para servir. E na próxima aula, eu fui levar ela de mãozinha aqui, entreguei na mão da tia Val, falei, tia Val, está aqui. É o seguinte, porque ela é a filha do pastor, ela vai obedecer tudo que a senhora fala aqui. Estamos combinados, dona Giovana? Depois você sabe, se não acontecer, o que rola aí, né? Falei, combinado, pai. Nunca mais desobedeceu. Tia avó fala, vamos sem, ela já sentava. Sabe? Nem olhava se tinha cadeira mais atrás. Somos nós que temos que ensinar os nossos filhos. A obrigação é nossa. Estourou o tempo. Então, você tem o restante do estudo aí, falando sobre o que fazer. A escola bíblica não deve ser extinta e sim revitalizada. Nós temos experimentado isso aqui na nossa igreja. Nossa escola bíblica não tem nada demais. Não desce o Batman aqui, não vem o Homem-Aranha descendo nas paredes. Apesar de ter umas aranhas ali em cima, ali não vão arrancar. Mas não vem o Homem-Aranha descendo nas paredes, nem nada. É gente crente falando do Evangelho do Senhor Jesus. É isso que a gente precisa. Tá? Essa revitalização. Perspectivas futuras. A gente tem que manter a escola funcionando e pregando o Evangelho, sabendo que nós anunciamos o Evangelho de Cristo, Colossenses 1, 28, o qual Jesus nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Efésios 4:12, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, depois ele já vai lá, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. E 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o nosso objetivo. Semana que vem entramos com a revista, agora você sabe de onde vem a ideia de escola bíblica, quais os impactos e como a gente pode continuar firme nessa história. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela manhã e pela nossa escola bíblica. Obrigado porque essa bênção chegou até nós e que o Senhor nos ajude a mantermos firmes esses padrões, pregando o Evangelho de Cristo, levando o Evangelho às pessoas, Deus, e falando da transformação que há no poder de Cristo Jesus. Usa as nossas vidas com graça, em nome do eterno Jesus. Amém e amém.